Olá, boa tarde a todas. Estamos mais uma vez aqui com a Ludmila, Oi. a nossa querida professora que dá uma aula maravilhosa. Obrigada, gente. A gente escuta muito elogio, que você gostoso ensina isso. muito bem, que Legal. todo mundo consegue fazer as peças que você... Essa parte é importante, é saber fazer as peças depois que eu dei a aula. Sim, exatamente, porque quando a nossa aula fica disponível para sempre, vamos dizer assim, então muita gente vê depois Que e legal. depois fala, nossa, a aula foi muito legal, Que bom. conseguimos fazer a peça, Que bom, isso é muito que é bom. muito legal, né? Há bastante gente falando boa tarde, eu tenho Boa 18 tarde. pessoas. Ó, que Então, gostoso. gostoso. Hoje a gente vai estar aqui usando novamente a coleção Cheiro de Mãe, a coleção da Cris Maser do Dia das Mães, que foi uma coleção que está fazendo muito sucesso. Linda. Ela é linda e assim, as peças que estão sendo feitas com elas, várias opções aqui, a gente tem aqui várias coisas, eu vou mostrar até aqui a Ludmila mesmo que ensinou a nécessaire feita com as faixas, que ficou uma coisa maravilhosa. Então essa é uma aula que já temos disponível. Daí temos peças aqui que não foi aula online, que foi feito pela professora Marina, mas em aula presencial, que também foi utilizado as faixas. Que eu falo assim... São das faixas? São das faixas. Não sabia. Sim, ela usou a técnica de patchwork com as faixas. Que lindo ficou. Esse trabalho é maravilhoso. Sim, que eu falo assim que as faixas que tu fala, só dá pra pano de prato? Não, ela assim, solta a imaginação que dá pra muita coisa, né? E hoje vai ser essa bolsa aqui, maravilhosa, que a Ludmila vai ensinar inteirinha pra vocês, com zíper, que tem um monte de gente que morre de medo do zíper. Então hoje vai ver como é fácil colocar um zíper da forma que a Ludmila vai estar ensinando vocês. Vou comentar aqui que estão ansiosas por essa aula. Então, todo mundo adora uma aula de bolsa, todo mundo adora um zíper numa bolsa. Pra tá aplicando até em outras coisas, né? É legal que ela foi feita com jogo americano, ou seja, não serve só para jogo Exatamente. americano. Aqui foi utilizado a peça do jogo americano, que deu esse tamanho de bolsa, mas nós vamos passar as medidas que você pode estar usando os outros tecidos. Por sinal, até o nosso jogo americano esgotou. Só mostrando a foto que ia ter essa aula, ele esgotou antes da aula. Sim. Sim. Olha, que maravilhoso isso. Então, temos a opção de fazer com tecidos corridos. Vou até pegar e mostrar eles aqui para vocês verem enquanto você... ela tá fora da tomada. Tá. Olha, Fora da tomada, assim. a gente tem essa opção aqui do tecido corrido, que hoje a gente vai passar a medida, dá para fazer a bolsa perfeitamente com esse tecido também. Fica lindo. Fica lindo. E tem outra com fundo escuro também. E aquele fundo que é o azul. Isso. É lindo esse. Um tom diferente, que é um azul esverdeado, petróleo. E dá pra fazer nas faixas também, porque eu fiz a medida. É? É. Tá. Tem várias opções do tecido da coleção Cheiro de Mãe que você pode estar usando para fazer a bolsa. A gente vai estar passando as medidas. Então, tem até mais um que ele ficou bem diferente. Deixa eu ver. Esse aqui? Isso. Olha esse aqui. Essa semana teve uma cliente que veio até a nossa loja. Ela vai fazer uma blusa com esse aqui, um casaco. Que Nossa, um lindo. casaco. Um casaco dupla face com batelacê, Que legal. fechado com um viés. Ela que vai fazer? Tipo Não, uma puffer? Uma costureira. Hã? Tipo uma que legal. puffer? Tipo Lembra uma puffer. Nossa, quero uma. Olha lá, então daí eu até pedi pra quando ficar pronto, ela venha mostrar pra gente. Por favor, Eu posso perguntar daí quem é a costureira que fez. E a gente pode levar pra fazer, porque a cor, gente, tá maravilhosa essa cor, né? Tá lindo. E ela utilizou, não tá aqui, por dentro ela vai usar um xadrez que a gente tem nesse tom de verde. E eu acho que como é viés, capaz dela ficar quase que dupla face blusa. Perguntaram se esse tecido é digital. Todas essas estampas são digitais, na tricoline, 100% algodão, num fio muito bom, num fio 40, uma trama bem fechada.
onde você consegue tanto fazer roupa com esse tecido, não tem problema. Ou mesmo, eu falo, o artesanato merece um tecido de qualidade. Olha que trama, a gente pode fazer aqui, ó. Não abre os fios. Tô arranhando aqui, você vê que a minha mão, a gente tá com bastante luz, não fica transparente. Eu falo que é um tecido de excelente qualidade. Quem já costurou com Cris Maser sente essa diferença. Você falou da blusa, eu pensei numa calça. Sim. Tipo do corte da sua. Assim. Exatamente. Fica muito linda. Eu amo essa estampa. Essa foi a minha querida quando a gente fez. Foi um estilo que fazia tempo que eu queria fazer. E eu achei que a cor combinava muito com a proposta. Então ficou uma estampa bem diferente. Comentaram no começo da live que você tá linda, mãe. Obrigada! A gente brincou que a gente ia puxar o saco dela, mas Obrigada. é verdade. Ela tá linda mesmo. E aqui, olha, eu vou mostrar que ainda temos o pano de copa da coleção. Daí a gente acabou escrevendo cheiro de amor, em vez de cheiro de mãe, né? Que é uma peça que vai ficar na cozinha o ano todo, pra não ficar falando que só a mãe que tá na cozinha, né? Então é o cheiro da cozinha, de comida, que eu sempre falo que cozinha tem cheiro de amor mesmo, né? São 2 estampas do pano de copa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E depois, se alguém entrar depois, quiser ver a coleção, porque a gente não tá com ela tão exposta, a gente pega pra mostrar novamente. Agora, tudo certo, Lu? Tudo certo. Perguntaram o valor. Nossa, essas coisas é uma coisa um pouco difícil. Eu já pego, eu tô com muita Eu dor não sei aqui. de cor. Aí, enquanto a gente vai costurando, a Mariana pega os valores. Querem o valor do pano de copa? Ou de Não tudo? pergunto. Acho que é de tudo só. Tá. O tecido, todos eles, eu sei que eles estão saindo, a gente vende por unidade no site. Para quem for fazer a compra no site, crismaser.com.br, ele sai a R$ 39,60 a unidade. Se você comprar 2, 3 unidades, sempre ele vai numa peça só. Então, cada unidade representa meio metro. Então, 3 unidades você vai receber 1,5 metro sem estar cortado. Então, se é para fazer uma roupa, precisa de uma metragem inteira direta, né? Eu não faço ideia de como que elas medem, mas aí é mais fácil perguntar pra sim. e tudo mais. Aí... Geralmente é 2 alturas para uma blusa de manga comprida. Geralmente. Então, deixa eu pegar aqui e vamos pra aula. Tinham comentado que a live tá com filtro escuro, mas eu olhei e tá sem filtro. Então, às vezes, é o brilho do celular mesmo. Olha, nós não estamos com nenhum filtro. Aqui é tudo natural, tá? Todo mundo lindo, maravilhoso, naturalmente. E eu não tenho filtro nem de maquiagem, que saí correndo. eu também não. É cara lavada. Realmente é de cara lavada. Então, Lu, Vamos lá. tá preparando a máquina aqui, ligou, tá ajeitando. Pronto, E já vamos... ajeitei tudo. Oi, gente. Ó, diferente de algumas bolsas, dessa vez nós vamos começar pela alça, que daí eu não vou esquecer de fazer, porque a alça, não sei se vocês perceberam, mas a alça, ela não sai da ponta, ela não sai do zíper, ela sai da emenda do pano principal com a faixinha que eu coloquei aqui. Tá? Eu fiz assim porque eu sou meio noiada, sabe? Então eu acho que muito peso acaba forçando muito zíper e em algum momento esse zíper acaba estragando, tá? Então eu fiz desse jeito, que eu acho que fica melhor até. E ficou bem bonito. Eu achei que foi um detalhe mesmo, dá a impressão que ficou o detalhe da bolsa, essa alça colocada um pouco abaixo. Eu gostei bastante também, bastante. Então eu vou começar pela alça. A nossa alça, ela tem 10 por 75. Então, você vai tirar do tecido inteiro uma faixinha de 10, divide na metade, porque o tecido tem 1,5 metro. E aí, você vai ter 2 alças de 10 por 75. E aí, eu usei R1 100. Por incrível que pareça, ela tá inteira na R1 e ficou encorpada, tá? Justamente porque o tecido não é tão fino. Porque se o tecido é muito fino, ela não fica encorpadinha assim, tá, gente? Então, dobrei direito com direito a alça, ó, tá? Então, aqui tem 10, 75 de comprimento, dobrei direito com direito e ela dobrada em cima da manta.
Sempre deixar a manta um pouquinho maior que o tecido, né? Sempre, porque o tecido tem vida própria. Então, Sim. ele escorrega, ele estica, ele sai do lugar às vezes, tá? Deixar muito justo. Não é legal. Não Às vezes falta um pouquinho. E aqui, nós vamos costurar os dois lados. Nós vamos costurar o lado aberto e o lado fechado. Porque eu acho que dá um acabamento mais bonitinho, uma coisa que fica mais assentada e tudo mais. Tem gente que só costura o lado aberto e vem aqui e corta a rente. Tá errado? Não tá. Mas eu tenho o hábito de costurar os dois lados, que eu acho que o acabamento fica melhor, tá bom? Olha, a Cris Poleto entrou agora, vamos aprender uma bolsa, ela tá dizendo, sim, com certeza, uma bolsa maravilhosa. A bolsa tá bem legal, que ela tá bem focada, gente. Atrás da Lu tem a bolsa, é a aula de hoje. Olha, o pano de copa a gente vende por unidade e ele sai R$22 a unidade, tá? Do pano de copa estampado, gente. Esse pano é só fazer a barrinha, não precisa pôr nada, que ele sozinho é maravilhoso. Mariana, se você clarear um pouco essa luz aqui, será que melhor? Eu tô olhando aqui no computador, tá normal, né? É verdade. Outras pessoas falaram que acharam meio lindo. Que tecido lindo é esse? A coleção que a gente tá usando hoje é a coleção Cheiro de Mãe, tá? É a coleção Dia das Mães da Cris Maser. Que, olha, a gente fez várias peças e todas ficam maravilhosas. A live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, tudo, se Deus quiser, não vai cair nada de sinal. Vai as lives sempre ficam no Instagram e também no nosso canal do YouTube, que é para assistir depois, é mais fácil. Então, bastante gente acaba assistindo depois no canal do YouTube. Na última, a gente passou uma emoção. Ah, é? Porque tava acabando a bateria. Ah, Gente, essa parte sempre fica tenso. Ai, e aí não pode acabar a bateria. Sim, porque acabou, perdeu a live, né? Mas deu tudo certo. Vamos lá, boa tarde. E olha, a gente tem uma surpresa que essa nem a Ludmilla sabe. Lu, eu vou sortear para uma pessoa a bolsa que você está fazendo. A que eu tô fazendo? Ou a que tá pronta, tanto faz. Uma das duas, porque as duas vão ficar iguaizinhas, né? Iguaizinhas. Então, vai ser da seguinte forma. Quem fizer uma compra no site da Cris Maser, de hoje até no dia, vamos por 29 à meia-noite, vai estar concorrendo no dia 30. A gente vai ter uma live aqui, a gente vai fazer o sorteio ao vivo na live da bolsa. Ai, que legal. Então, você que quiser participar desse sorteio e concorrer a essa bolsa maravilhosa feita para Lu. Ver se eu fiz invisível. Isso depois a gente vê antes de mandar. Tem que fazer uma compra a partir de R$200 na loja Cris Maser, no site ou pelo WhatsApp. De todas as formas, está valendo, tá? 250 taxa. E lembrando que 250, para quem compra pelo site ou mora distante, a compra de R$250, o frete é grátis. Então, às vezes, vale a pena colocar alguma coisinha a mais e já fica sem frete. Olha lá, a Eliane já falou, eu quero participar. Gente, então, ó, vale muito a pena. É essa bolsa aqui, ó. Pronto. Costurei. Agora eu vou cortar. Ó, gente, pra vocês verem o tanto que o tecido acaba esticando por conta do fofinho da manta. Ó, tá vendo? Por isso que a manta tem que ser um pouquinho maior, tá? Ele foi. Ele era estica, maior e ele foi. Ele estica, Eu falo, gente, normal. tecido tem vida, ele cresce, ele dá. A fibra do tecido é maleável, ele encolhe, ele volta. Então, sempre que for por manta, usar uma manta um pouquinho maior. E a tesourinha, tá boa, Lu? Ai, minha tesourinha, tá ótima. Que nem criança quando ganha um brinquedo novo. Sim, eu falei que a Lu gosta muito da tesoura Olfa, eu dei uma pra ela. E eu falo, gente, felizona, gente. é muito
É incrível essa tesoura, né? Uma aluna minha, eu levei pra ela, acho que a última que tinha aqui. Ai, ela também adorou. Tanto que ela fala, não, essa eu não trago pra cá, porque vai que eu esqueço. Eu, não, você esqueceu, eu guardo pra você. Me perguntaram o que tá pendurado. Olha, aqui atrás está pendurado um panô feito de patchwork pela professora Marina, que foi uma aula presencial. Até se tiver mais pessoas querendo fazer essa aula, ela falou que viria dar mais uma turma, né? Ele é maravilhoso. Ela utilizou as faixas para fazer esse panô. E aqui tem do outro lado uma outra peça que foi feita, é uma toalha de chá, também com tecido daí reto, que também foi uma aula presencial aqui com a professora Claudete Messias. Muito linda. Aquele lá é um pano de copa que eu fiz. Tem aula, essa tá gravada. O meu é tudo bem básico, né? Mas a gente mostrou para usar a fralda de pano de copa. Gente, eu adorei costurar fralda. Aí, falando em fralda, você tem umas fraldas aqui coloridas. Uma aluna minha levou para fazer uma mantinha. Ai, que delícia, não? Gostei muito. Sim, ela é muito boa, aquela fralda. E para costurar ela é gostosa. Ela é uma delícia, realmente. Porque ela é presa no quadriculado pequenininho, né? Ô, gente, agora a gente vai desvirar. Tem gente que não consegue usar, a gente chama de vira-viés, né? Que não consegue usar. Ah, posso fechar a ponta e desvirar empurrando? Pode, não tem problema nenhum. A minha avó fechava com um barbantinho. Ah, ela virava? Ela costurava. Um barbante. Era sempre um rolitê, uma coisa bem fininha. Então, ela fazia a faixinha, o rolitê, seja lá o que fosse, e ela colocava um barbantinho na ponta. Ah, legal. Nunca tinha visto, fácil, e é fácil. Aí ficava fácil de desvirar. Olha, perguntaram onde a gente fica. Nós ficamos em Campinas, no estado de São Paulo, no bairro Nova Campinas, Ana Cláudia. Se você estiver passando por Campinas ou for próxima daqui, teremos o maior prazer em estar te recebendo aqui pessoalmente. E até para você vir fazer essas aulas que nós temos hoje em dia, são workshops, alguns que o pessoal gosta muito. Tô querendo bolar um, gente. Vocês querem? Eu acho. Ela vem aqui dar uma aula. Também perguntaram quais estonados combinam com essa coleção. Olha, nós não trouxemos os estonados aqui. Daqui a pouco podemos pegar. Nós estamos usando esse que é o telha. Mas a gente tem verde, tem o mostarda, tem bordô, tem bege, tem um novo que chama craft. Tem muitos. Esse eu não conheço. Cris, qual a receita para o disco do cortador não oxidar? Gente, olha, o meu nunca oxidou, mas tem um produto que é o WD-40, que é original, não pode comprar um paralelo, que ele é próprio para isso, tá? Mesmo se já oxidou, você dá uma esborrifadinha de WD, ele vai limpar a lâmina. Mas lembra de limpar a lâmina antes de usar depois. Mas ele não mancha, tá? Não é óleo. Não, eu falo porque às vezes pode escorrer no tecido, não tem não problema. Mancha. Não? Não. Então, beleza. Porque eu usei muito WD pra cadeado, enferrujado. Sim, mas ele não... A gente tem a sensação que o WD é um óleo, mas ele não é. Ele é um... Eu não sei, é um segredo que diz que ele só é produzido nos Estados Unidos e vem para os países de galão, porque ninguém sabe realmente do que ele é feito. Coca-Cola. Porque tudo... Você já viu? Os vídeos. A Ana Cláudia mora em Santos e adora Campinas. Vem passear. Gente, uma vez veio uma turma de Santos com uma van. Elas se reuniram e vieram para passear na Cris Maser. Foi muito legal, gente. E hoje em dia a gente tem um café aqui que é bem legal. Eu tô com fome. E é gostoso até para bater papo, vir com amigas, ficar aqui, é muito legal. Ó, eu tô abrindo a costura. Trabalhinho bem chato, mas é necessário, tá, gente? Pra não ficar... Acho que precisa ligar o ferro, né? Precisa dar uma passadinha. Olha lá, já tem uma que mora em São Vicente, do lado da Ana Cláudia. Ó, vocês podem combinar de fazer uma aula, uma costurice juntas. O que fazer para o disco durar? Olha, primeiro,
eu sou suspeita, eu falo que para mim o único disco que dura, que tem qualidade, é da marca Olfa. Não é porque a gente vende, é assim, quando eu comecei a fazer patchwork há 25 anos atrás, eu só uso Olfa. A diferença é gritante de qualidade. Então, hoje, tem várias marcas alternativas no mercado com preço muito diferente do que é o preço de uma Olfa, mas a qualidade, assim, é incrível, é muito grande. Agora, se você falar que você tem um Olfa, um cortador Olfa, com a sua lâmina Olfa, é você sempre fechar o cortador, usar sempre a base para você tá cortando. Eu enrosquei. Tomar cuidado para não passar o cortador em cima da régua. Acho que tem que ligar de novo o ferro. Tá ligado. Não, mas... tá ligado. Tá, Aqui eu vi o outro. Não, acabei de ligar. Então, isso são básicos que você vai ter esse cortador por muito tempo, essa lâmina por muito tempo. Aqui a gente usa para trabalho a lâmina e a gente troca a cada 6 meses uma lâmina de cortador, usando diariamente várias pessoas usando. Gente, eu vou tossir algumas vezes porque eu tô no final de uma tosse, então começa a coçar. Acho que eu falo até pra você pegar uma água, Mariana. Ai. Então é isso, gente. Qualidade dá muita diferença. Ó. Então, abri a costura, tá? Não, eu passei o ferro. Não precisa ser muito quente, que senão você achata muito a manta, tá bom? E ó, o que eu falei do acabamento dos dois lados, com a costurinha, tá vendo? Quando você não faz um lado, ele fica sem esse gordinho, que agora que eu vou passar a costura aqui em cima, ele dá toda a diferença. E agora eu vou passar a costura. E daí você aumenta o ponto para fazer um pesponto maior ou costuma deixar igual? Olhar na que eu fiz, porque eu já trouxe uma pronta, tá, gente? Mas não, eu não aumentei, não. Deixei, mas Deixou pode, ponto. não tem problema nenhum. Vou deixar assim pequenininho pra ficarem iguais, né? Mas pode aumentar sim, gente. A Estefânia falou que comprou a lâmina Olfa para colocar em outro, mas... Estefânia é o nome da minha irmã. É a primeira pessoa que eu escuto que tem o mesmo nome que é. Então, só cuidado com a lâmina Olfa, vê se o seu cortador é bem firme, porque ela corta muito, tá? Não dá diferença se o seu cortador tiver bem presa a lâmina, fixar direitinho, não vai dar diferença na qualidade da lâmina. Só cuidado, porque corta muito. Tem uma pra você também. Ah, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Mari. Cheguei agora, vocês deixarão as medidas na descrição da live? Podemos deixar. É porque é só medida. É só medida. Não tem molde, é só medida. Então, para quem está entrando agora, nós estamos tendo a aula desta bolsa, uma bolsa bem grande, uma sacola muito útil para praia, para ir para o mercado, para sair, para quem faz costurices, levar as coisas de costurices. É bem legal a sacola. E lembrando que quem fizer compra de hoje até dia 29 à meia-noite, um valor a partir de R$200, no dia 30, na live que a gente vai ter com a Bia, nós vamos fazer o sorteio ao vivo de quem ganhou essa bolsa, hein? Onde encontro esse tecido térmico para passar o tecido? Olha, esse aqui eu comprei naquele site chinês, tá? E foi num site chinês. Eu achei bem interessante. A primeira vez que nós estamos usando, ele não derreteu com o ferro. Não. Então, eu já te digo que o primeiro teste ele passou, tá? Ele não derreteu. Achei bem interessante. Falta eu vou tentar dar umas prendidas nele depois com elástico por baixo. Pronto. As duas alças prontas. E agora, eu tô bem estabanada. A gente vai pegar o jogo americano. Para vocês entenderem, o que eu fiz?
eu passei nele, não preciso de muita coisa. Então, você também não precisa ficar travando muito se você não quiser. Eu só passei uma costura no contorno aqui por dentro e uma outra aqui no outro contorno. Então, ele tem um friso preto aqui e tem depois a divisória da bolinha para essa estampa, tipo um estonado aqui. Eu só fiz essas 2 costuras. Amarrei os pontos aqui atrás, que eu não gosto do retrocesso aqui na estampa, que eu acho que fica grosseiro. E foi isso que eu fiz. Depois que eu coloquei ele na manta e tudo mais, eu estiquei e deixei ele com 36 por 50, tá? Então, ele ficou certinho, 36 de altura por 50 de largura. Então, são 2 partes de 36 por 50. Por 50, exatamente. Tá bom? Aqui, você falou desse do nozinho, né? Vou até falar que é uma dica. Você puxa o fio pra trás, tá vendo? Ela puxa todas as pontas aqui e dá um nó. Dessa forma, você não precisa dar o retrocesso e não vai ter o retrocesso na parte da frente. Essa dica é muito legal para você estar despontando uma peça que vai ser a parte principal, né? Porque às vezes no retrocesso, até aqui eu acabei esquecendo no dia, mas, ó lá. Tá vendo, gente? Ó, puxei da parte de fora, né? O que fica na parte de cima. Pra ajudar, eu venho com um alfinete. Aqui, esse aqui eu acho que tem um nozinho. Eu venho com um alfinete, puxo, e aí ficam as 2 linhas. E aqui 4 linhas, no caso, aqui são 2 costuras. Exatamente. Se uma costura só, você tem 2 linhas. É só dar um nozinho simples, ó. Mais nada, acabou. Daí travou e não precisa do retrocesso. Não precisa do retrocesso. Porque dependendo do que você tá fazendo, o retrocesso, ele acaba ficando meio grosseiro. Sim, ele nunca fica em cima, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Essa aqui é a parte de cima da peça, porque o desenho, né, vai entender que é. Então, essa é a parte de cima. Eu vou achar o centro daqui e vou marcar do centro pra direita e pra esquerda 7 centímetros pra encaixar a alça, tá? Então, é bem simples. Você pode dobrar e você pode medir, então faz. Eu já dobro, faço com a tesoura um piquezinho. Aí eu não gosto de cortar. Pode marcar? Pode, não tem problema nenhum. Só faço um piquezinho com a tesoura pra ficar no centro. Dá pra ver? Dá. E vou fazer isso na outra parte também, pra já ficar certinho. E aí, pra marcar, eu faço com a caneta. Deixa eu pegar minha caneta ali. 7 para um lado e 7 para o outro. Eu e a minha cestinha. E olha, pela medida que você passou, com uma unidade, que é meio metro de tecido, você faz 2 bolsas. Você faz 2 bolsas. Sim. E aí, só o forro, que eu usei o mesmo, né? Pra parte de fora, que daí você precisa de um pouquinho mais. Então, com uma unidade do jogo, você precisa de 1,5 metro de forro. Pra fazer o forro e a parte de fora, se você for usar o mesmo tecido. Tá, é porque aqui a parte de fora usa umas faixas. Isso, a gente tem a alça, tem a base, tem em cima. A alça. E foi o mesmo tecido que foi usado no forro, né? Exatamente. Tá, então Mas tem gente que gosta de colocar forro estampado, por exemplo. Sim. Dá pra fazer também. Daí, se você for usar o forro diferente dos tecidos de fora, 0,5 metro só pro forro. Tá? Porque o forro tem 50. Então, se você quiser montar 2 bolsas, é 0,5 metro da parte externa e 1,5 metro do outro tecido, que vai ser as alças, os barrados. Não, assim, é que daí fica ou 1 metro. É que assim, com um pedaço do jogo americano, você faz 2 bolsas. Sim, são 0,5 metro, uma unidade de tecido. Tudo na mesma cor, 1,5 metro. Se você for usar separado... vamos falar igual a nossa, que é tudo da mesma cor. 1,5 metro. 1,5 metro do tecido. Do tecido pra conseguir fazer 2 bolsas completas. Então, 2 bolsas completas. Aqui nós estamos usando 0,5 metro do estampado e 1,5 metro do estonado. Isso. É porque eu tinha só 1 metro em casa e faltou pano.
Então, 1,5 m. É, porque ela fez 2, fez uma e agora tá Eu tô montando a outra. montando mais uma. Cheguei aqui correndo pra pegar o fogo. E você acha que essa bolsa pode ser vendida por quanto, Lu? Você tem noção? Eu sou ruim pra isso, gente. Quem me conhece sabe. Olha, é uma regrinha que daí depois é o que a gente sempre fala. Vai da região que você tá, vai do tipo de clientela que você tem, mas normalmente eu pego o quanto você gastou de material, tudo incluso. Os tecidos, a manta, o zíper, enfim, o que você usar a mais e multiplica por 3. É uma regrinha só para você ter uma noção. Às vezes te dá um preço que você fala, tá justo. Às vezes te dá um preço que você fala, não, tá pouco. Aí você pode colocar um pouquinho a mais. É só para ter uma base. Pra ter uma noção. Porque eu acho muito difícil precificar. Eu sou péssima para isso. Péssima. E varia muito de região, para Sim. quem vai vender, né? Teve uma que comentou que venderia por 250 em Curitiba. Sim, Sim, é o preço de uma bolsa. acho justo. Então, eu fiz uma lista de tecidos que combinam. Nossa, que eficiência. Pra você mostrar e ficar um tempo lá para as pessoas tirarem foto. Olha, então dá uma desamassada nessa folha, filha. Era a única que eu tinha. Tudo bem, mas estica ela, porque daí eu vou colocar depois aqui em cima. Então, vamos lá. Daqui, então, o meu centro tá aqui. E do centro pra cá, marquei 7 centímetros. E vou encaixar a minha alça depois dos 7. Tá? Aqui. E a mesma coisa eu fiz pro outro lado. Vou encaixar a alça depois do 7. Só tomar cuidado, gente, para não torcer a alça, tá bom? Tenta vir com ela. Vou até fazer um movimento que fica fácil, porque ela vai estar reta aqui e você tem que colocar essa parte para baixo. Então, é só você pegar e já vir direto assim, ó. Que daí você não torce a sua alça, tá? Porque eu já fiz a proeza de terminar uma bolsa, desvirar e olhar a alça torta. Todo embolado. Já vou fazer o outro lado também. É muito chato depois ter que desmanchar por uns errinhos de falta de prestar atenção, né? Aí te dá preguiça, aí você tem que desvirar tudo. Aí você fala, nossa, eu acho que é mais fácil começar outra. Lá, muita gente entrando, boa tarde, boa tarde. Olha lá, Maricota entrou. Até perguntei se não estava aqui hoje, não veio junto. Ela Tinha Pilates, acho. Eu já faltei demais no Pilates, preciso ir lá. Olha lá, então, várias pessoas estão entrando agora, então eu vou falar. Nós estamos montando uma bolsa com a coleção Cheiro de Mãe. A bolsa é esta aqui que tá pronta. A Lu tá começando ainda, tá bem no início da montagem da bolsa. Aqui ela tá prendendo as alças. Vou prender, exatamente. Mantive a agulha toda pra direita aqui, só pra conseguir prender as alças, tá, gente? E lembrando que a gente vai sortear uma bolsa dessa pronta para quem fizer uma compra de hoje até dia 29, que no dia 30 nós vamos fazer esse sorteio ao vivo na próxima live, que vai ser na quarta-feira, porque quinta vai ser feriado novamente, né? A cor da alça é a cor telha, o código 490-322. A minha filha tá aqui do lado, eu vou até, se vocês quiserem tirar um print, aqui são todas as cores com já referência dos estonados que combinam com essa coleção Cheiro de Mãe. Então, ó, vai ficar aqui, depois quem quiser assistir depois, já tá o nome e o código do tecido, tá? Olha, isso aqui foi muito bem feito, filho. Gente, eu tenho uma surpresinha aqui. Olha, o que vocês acham desse porta-linhas aqui? Depois a gente vai contar essa surpresa semana que vem. A Ludmilla achou ele muito bonitinho, né? É muito fofo, gente. Extremamente funcional. Adorei esse negócio. Muito legal. Ó, agora eu já coloquei as alças, né? Dá pra alinhavar a mão, pra quem gosta de alinhavar. Passei uma costura só pra travar.
e mantive o alfinete, porque eu vou vir com as faixas e costurar em cima. O alfinete mantém a alça retinha, para não acontecer de, costurei e ainda assim a alça ficou torta, porque ela pode andar, tá? Essas faixas aqui, elas são de 6 por 50, tá? Também, coloquei na manta, não fiz nada demais, eu só passei uma costura no contorno para travar o tecido. Antes, a manta tava maior, aí eu pus a faixa, costurei, refilei tudo, daí ela ficou certinha, 6 por 50, tá bom? E aí, eu vou colocar o direito da faixa com o direito do nosso trabalho aqui do jogo americano, tá? E vou alfinetar daqui e vou passar uma costura com a agulha central em toda a extensão aqui. O bom de ter colocado a alça aí, que nem você já passou uma costura prendendo, agora vem a segunda costura, vai ficar bem reforçado, né? Eu tenho uma mochila que eu adoro. E ela, tadinha, ela tá tão surrada. E ela é assim, ela tem trocentas costuras na alça, porque eu fiz ela e depois põe não sei o que, aí você faz de novo. E nunca, já rasgou o tecido, já rasgou a aba, mas a alça tá lá embaixo. Olha, Cida, a aula vai ficar gravada, tá? Ela fica gravada no nosso canal da Cris Maser do YouTube e no Instagram também, tá? Eu aconselho assistir depois pelo canal do YouTube, que fica melhor para achar e para assistir também. É porque você consegue parar lá no YouTube. Sim. Dá pausa. Então, já vou fazer a outra também. Falaram que essa coleção não deveria sair nunca, né? Ah, legal. Tem coleção que entra e realmente fica, viu? Você tem esse projeto à venda, cortado nos tecidos, só montar e costurar? Não, a gente não tem projetos já com os tecidos cortados, tá? Mas é muito simples, são cortes retos, são faixas retas, é bem tranquilo de estar cortando, tá, Gi? E até mesmo quem não tem, por exemplo, não tem base de corte, nem nada em casa, você consegue fazer o tamanho num papel, num papelão, uma cartolina. Então, você consegue fazer o tamanho certinho, depois é só riscar no tecido e cortar na tesoura, porque tem gente que tem medo de mexer com o cortador. Dá pra riscar com uma régua comum e ir cortando com a tesoura, né? Sim, super dá. Olha, tem gente perguntando dessa toalha. Essa toalha não foi feita em live, ela foi feita em aula presencial aqui na Cris Maser com a professora Claudete. E o pano atrás também. A professora está usando o painel do jogo americano. Mas no momento, esse jogo americano, ele está em falta, ele está esgotado. Esgotou hoje, antes da aula. Mas nós mostramos aqui, posso mostrar depois de novo, que a gente tem uma estampa muito parecida. É só comprar uma unidade, meio metro dela, que o trabalho vai ficar lindo igual. Olha lá, a Adriana mandou dizer boa tarde pra você, Lud. Boa tarde. Ela manda um boa tarde pra Lud. Olha lá. Obrigada pelo elogio, falando que a nossa coleção sempre arrasando. E a coleção tem várias poazinhos. Olha esse vermelho e esse marinho. Daí tem os clarinhos inverso também, com o fundo claro, com a bolinha azul e com o vermelho também. Ela ficou muito fofa, eu falo que bastante gente gosta de um poazinho para completar. Olha lá, a Adriana também falou que sempre a professora mandando muito bem, junto com os tecidos Cris Maser. Ai, que bonitinho. Eu tava assim, meio metro, eu fiz 2 vezes. Sim, olha, a gente falou agora há pouco, com meio metro de tecido estampado, que seja o jogo americano ou a estampa corrida dele, e 1,5 metro do estonado, você faz exatamente 2 bolsas praticamente sem sobrar tecido, não é, Lu?
Não, ainda sobra um pouquinho, que daí você pode ir lá na outra live e fazer o estojo. Não, mas é sério, sobra um pouquinho de tecido. Do estonado assim. só. Só do estonado. Do estampado não sobra nada. Então, se você for que nem eu, que você tem ciúmes dos tecidos, então compre um pouquinho a mais. Porque eu sou uma pessoa que tem ciúmes de tecido. Ah, eu tenho. Você tá falando que acabou, eu tô aqui. Oh, meu Deus, não acredito. Não, mas nós vamos receber de novo. Até tinham perguntado se vai ter reposição. Sim, vai ter reposição. Olha lá, tem a Joa Medeiros falando que ela é nova e está amando a aula. Ah, muito obrigada, gente. É gostoso saber disso. Sim, todo mundo adora suas aulas. E agora eu tô menos nervosa, gente. Olha que demais. Olha, nunca apareceu, viu? Nunca ninguém nem percebeu que você ficava nervosa. Nossa senhora, dava um frio na barriga. Agora dá ainda, mas é bem menos. Olha, perguntaram se a gente vai estar na Mega. Não vamos estar na Mega. A Cris Maser não vai ter stand próprio na Mega. Ó, já costurei. Ó, agora eu vou tirar. Eu vou alfinetar. Abrir. E vou alfinetar a alça pra cima. Eu já vou explicar o motivo. Porque agora eu vou passar, ó, uma costura aqui embaixo, com a agulha toda pra direita, para prender esse excesso de material que fica aqui da costura que você acabou de fazer. Aí, quando eu faço isso, obrigatoriamente a alça sempre vai ficar em pezinha. Se você deixa, a tendência é a alça ficar para baixo por conta do peso, e aí a bolsa acaba ficando meio deformada, sabe? Então, eu vou passar essa costura aqui. Ah, posso passar uma costura prendendo ela aqui? Pode, não tem problema nenhum. E eu passei ela aqui, ó, tá vendo? Pra manter o sentido da alça pra cima. É, mas eu achei bonito sem a costura na alça. Com a alça meio solta. Meio solta, né? Ela deu um efeito, tanto que assim, é um detalhe da bolsa mesmo. É. E aqui, ó, essa costura, ela meio que obriga a alça a ficar pra cima. Quando não passa nada, a alça tende a vir sempre pra baixo. E a costura Fica ficou diferente. quase com cara de um vivo. É, por causa do excesso de material Sim. que tem. Então, vamos para a costura. Vamos lá. Olha lá, a Adriana falou que foi aluna sua. Ai, meu Deus. Qual das Adriana duas? Reis. Ai, oi, Dri. Falamos de você hoje de manhã. E meio metro da parte externa, sim, dá pra fazer. Parou aí? É, tem alguma coisa que tá enroscada. Olha lá, sempre ao vivo acontece isso. É, eu acho que ela enroscou em algum lugar e eu não vi aonde. Nossa, acontece de acabar a bobina. Aí a gente fica nervosa. A manta que está sendo utilizada é a R1 É, eu coloquei R1 sem comum. 100. Eu não pus a 200. Será que começou muito na pontinha? Tenta. Eu acho que embolou foi o excesso de linha. Que normalmente eu seguro aqui na lateral. Foi, o excesso de linha. Agora deixa eu passar ele aqui pra baixo. Olá, oi meninas, que saudades estava de vocês. A Lu tá vindo uma vez por mês aqui, geralmente é mais pro final do mês, na segunda quinzena, tá? A sua mãe falando, professora linda essa minha filha. Oi, mãe. Minha mãe é professora também, de crochê. De crochê? Lá na ateliê. Não sabia que a sua mãe era professora de crochê. É. Uma paciência. Nossa, maravilhosa. Então, enquanto ela tá fazendo essa costura, passa esse tecido aqui. Eu vou mostrar pra vocês os tecidos
que esses nós temos pronta entrega no site ou na loja, que é só comprar meio metro que vai fazer o efeito, vai ser bem parecido com Perdão, Cris. a bolsa, tá? A estampa é a mesma aqui, com as mesmas flores. Só não vai ter a parte das bolinhas em volta, né? Vai ficar mais parecido com o quadrado da toalha. Nossa, aqui fica bonito também. Sim. E tem esse com fundo mais escuro, que também é um arraso. Esse fundo azul. Olha. Esse também dá uma bolsa maravilhosa. E dá para usar o mesmo estonado que a gente tá usando telha aqui. Que vai ficar maravilhosa. Olha, pedindo para postar a medida da bolsa para tirar um print. Aquelas medidas, eu não postei nenhuma vez a medida da bolsa. Sua mãe falou que ela falou dos tecidos também. Sim, eu que não li a mensagem inteira. Eu só falei a mensagem para a filha, mas eu vi que ela elogiou o tecido também. Eu vou soltar para vocês entenderem. Ó. Como ele meio que é quase que obrigatório a alça ficar para cima quando você passa. Ela assenta, vamos dizer assim. Sim, tem que fazer esse pesponto. E fica bonitinho. Ó, eu gosto bastante, é um detalhezinho que fica Sim, bem e esse bonito. detalhe da alça solta nesse pedaço, eu adorei. Fica bem legal, né? Ficou muito bonito. Agora a gente vai pôr a base. Vamos colocar a base e depois a gente vai pro zíper. Ó. A base aqui, ela tem 18, vou até confirmar. É isso mesmo. Vai anotando, Mariana. A depois a gente base colocar. tem 18 por 50. Eu vou repetir. São 2 pedaços de 36 por 50 no estampado. 2 faixas de 6 por 50, que são as do topo. Uma base de 18 por 50, tá? E para as alças, são 2 faixas de 10 por 75, tá bom? Então, é isso. Não vou falar a medida do forro ainda. Que não chegamos nele. E porque também, dependendo da máquina de costura, tem diferença de medida no pé. E aí, é mais fácil montar, medir, para depois cortar. Olha, a Rosângela disse que é de Jumirim, que é próximo daqui, próximo da minha cidade, que é Cerquilho. Ela já veio aqui conhecer a Cris Poleto. E agora ela quer marcar para vir conhecer você. Que bonitinha! E matar saudades das comidinhas do café. Olá, Rosângela, vamos ver se a gente faz agora em maio uma aula presencial. E você vem fazer uma aula com a Lud. Ou maio, ou junho, tem que programar. Eu falo, se não programa, não sai, né? Agora eu vou lançar a pergunta. O que vocês querem aprender? Vamos lá. O que vocês querem aprender numa aula presencial com a Ludmilla aqui na Cris Maser, hein? Olha lá, Rosângela, você pode até sugerir a peça e a data, hein? Que você que vem de outra cidade. Meu pai. Daí a Adriana também falou que a dona Márcia é uma artesã maravilhosa. E tem peça dela de cerâmica. Tem, minha mãe pinta maravilhosamente bem também. E o tecido que a gente está usando é tricoline 100% algodão, tá? Tanto o estampado como o liso. O liso é o nosso estonado. O queridinho de todo mundo. Quem já usou estonado ama e fala que não pode ficar sem. Porque além de ele dar um acabamento na peça que valoriza a estampa, ele é muito bom para costurar. Ele combina com tudo. Sim. Gente, literalmente com tudo. Tudo. Eu falo que tem várias clientes nossas que falam, eu preciso ter um pedaço de todas as cores estonado no ateliê, porque sabe que vai dar tudo certo. Sim, no site a gente tem uns kits de estonado. É só colocar como kits estonado, Duma? Eu acho que sim. Sim.
Ah lá, a Adriane falou que comprou a estampa, aquela outra que eu falei que uma pessoa vai fazer uma jaqueta, ela comprou para fazer uma camisa. E ela depois vai mostrar pra gente. Ah, legal. É só pesquisar kit estonado, normalmente a gente só tem o azul, mas existe o verde também. E nós estamos recebendo, mês passado, muitas cores estonado esgotaram. E agora eu sei que amanhã chegam 8 cores que estavam em falta. Vocês lançaram cores novas também. Lançamos cor nova. Olha lá, tem uma aqui que já falou, minha paixão, os estonados. Daí outra falou, tô aqui no consultório morrendo de vontade de costurar. E ó, e daí tem a Lígia Lázari, que ela também quer aula presencial. Olha lá, gente, vamos montar. Mas eu gosto assim, um monte de gente fala, quero aula presencial. Daí quando marcar, a gente, todo mundo que quer tem que vir, hein? A aula não vai ser para muitas pessoas, eu calculo que de 4 a 5 alunas no máximo, no presencial. E vocês precisam me falar o que vocês querem aprender para eu preparar para vocês. Vamos lá, agora vamos aqui ver quem quer fazer uma aula presencial com a Ludmila em Campinas. E já passa pra gente o que vocês gostariam de fazer. Já comprei seus tecidos na 100% algodão em Brasília. Sim, são nossos clientes. Diz que faz muito sucesso lá. E olha, ele não quis comprar os estonados. Vai lá na loja 100% e fala, gente, vocês precisam ter os estonados. Porque eles não falam que tem lojista que não acredita o quanto o estonado faz sucesso. Tem muita gente que fala, mas é igual ao outro, é parecido com o de fulano. Não é, ele é diferente. Só quem trabalha com ele sabe a diferença que é um estonado. Olha lá, Cleusa adoraria mais aula presencial, mas mora em São Paulo. É aqui pertinho. É pertinho e é uma aula, um workshop, que será uma aula de um período só do dia. Depois a gente vê se é na parte da tarde ou na parte da manhã. E é tranquilo virem, tá? Toma um cafezão da manhã, vem aqui, aí a gente faz a aula, depois vem, todo mundo toma um café, a gente almoça, tudo aqui. E volta pra casa, é um passeio, gente. Eu falo que tem várias que fazem isso, se reúnem amigas pra vir e adoram. Prontinho, gente. Ó, montamos a parte de fora da bolsa. Ó, tudo certinho. Só pediram as medidas da base. A base tem 18 por 50, tá? O corte. Aqui é... Olha, depois nós vamos colocar... depois nós vamos colocar essas medidas na descrição da live, tá? Então, a parte de fora tá completa. Olha lá, ela falou que já falou pro pessoal da 100% algodão comprar os estonados. Sim, eu falei pra eles não acreditaram, acharam que era papo de quem quer vender só. Agora, eu vou medir quanto que ficou o tamanho da bolsa pra poder cortar o forro. Apesar de estar com o forro cortado, vamos ver se deu o tamanho que eu cortei. Ui, quase. Deu 93,5. Eu cortei com 94. Então, o forro é exatamente esse tamanho. 50 por, nesse caso aqui, 93,5. Pode ser que na sua máquina fique maior? Pode. Pode ser que na sua máquina fique um pouquinho menor? Pode também. E não está errado, tá, gente? É só uma questão da distância do pé da máquina. Ou tem gente que gosta de costura com uma margem maior ou menor, sempre vai dar uma diferença, né? Normalmente o pé da máquina, ainda mais quando a gente vai fazer bloco, que vai fazer coisa que tem que casar costura, eu falo para as meninas, tentem ficar sempre na mesma máquina, porque dá a diferença. Sim. Ó, perguntou se tem revendedor pelo Rio. Eu sei que a gente vende no Rio, mas eu não vou conseguir te passar agora o nome da loja, tá? Não consigo ter essa informação. As medidas nós vamos deixar depois na descrição da live. Ó, tem uma que já comprou estonados e está aguardando chegar. Ó lá.
Nossa, o estonado na dúvida, coloca o estonado que vai dar certo. Olha lá, Cris Poleto mandando um abraço pro Breno da 100% Algodão. Cris, chama ele pra live, para ele ver como as pessoas de Brasília estão querendo estonado Cris Maser na loja dele em Brasília. O que você chama de estonado é o mesmo que poeirinha? Não, não é. Poeirinha é uma coisa, estonado é outra coisa. Ele é uma tricoline 100% algodão, mas o efeito dele, a textura dele é totalmente diferente, tá? Pronto. Cortei o forro, acertei o forro para ficar tudo do mesmo tamanho. Vamos ver se eu acertei mesmo, gente. Olha lá, a Eliane falou que já tem algumas cores e quer comprar outras. Eu falo, gente, tem muita gente que cada compra que faz inclui aleatório as cores estonado, porque ela sabe que ele estando no armário, no ateliê, ela vai usar, que vai combinar com muita coisa. Agora, Eu comprei kit já. A gente precisa fazer mais kit. Me perguntaram se amanhã vai ter kits disponíveis de novo. Tem o azul. Então, mas querem outras cores. faz um com todas. É verdade, de repente. É verdade. Olha, a gente tem 60 cores estonado. Olha que maravilhoso. São 60 Nossa, cores. já pensou um trabalho feito com todos eles? Ó, Sim. tudo em faixinha ou tudo quadradinho. Ia ficar lindo. Sim. A Lígia da Lica Liroca, ela já fez uma Nossa. colcha usando muitas cores, uns quadradinhos bem pequenos e formava uma flor. Nossa, ficou um trabalho muito bonito. Aonde tá isso? É na casa dela mesmo. Ela fez, foi uma montagem que ela fez. Não postou, não colocou Eu acho que ela postou. Era um desafio de um grupo de amigas. Eu não lembro onde que era o projeto. Eu sei que era um monte de quadradinhos e formava uma flor no meio com muitas cores. Gente, Olha eu lá. ia colocar todo mundo. O ateliê da Maria Marta. Estonado é vida. Tenho muitas cores. Eu produzo tudo com estonado. Vejo no meu Insta. Eu falo, aqui também, se olhar, olha, aqui a gente tá com estonado. Nessa peça foi usado 3 cores estonado. No meu pano de copa foi usado estonado. No trabalho de patchwork desse manto foi usado estonado. A necessaire foi usado estonado na base. Então, eu falo que eu acho que ele realça a estampa. É. Olha lá, até mesmo, ó. Esse aqui é teu, né? A bicicletinha, o estonado. Sim, aqui também, ó. Esse uma necessaire dela de outra coleção. Em cima, a alcinha é um estonado. Esse estonado que tá usando aqui, o código dele, Mar, peguei. Do telha é o 490-322, a cor telha, tá? Gente, eu ia colocar todo mundo junto, mas como que é uma peça muito grande, eu vou fazer por partes. Então, eu vou costurar o zíper primeiro, depois eu venho com o forro e vou costurar com o forro, tá? Quem já assistiu às outras lives, que eu acho que a primeira vez que eu pus zíper aqui foi da almofada, não foi? Acho que sim. É a mesma coisa, nada muda, tá bom? É igualzinho, vou mostrar, claro, aqui, mas é igualzinho. Por enquanto, sem segredos. Onde fica a harmonia em cores? Gente, eu não lembro onde fica essa loja. Campinas tem loja física? Sim, nós temos loja física em Campinas, no bairro Nova Campinas. É um lugar muito fácil acesso, não é no centro da cidade, é bem tranquilo, a gente tem estacionamento, uma rua tranquila. É fácil de chegar. E ó, vocês podiam aproveitar hoje que tá todo mundo falando sobre estonado, faz a compra de estonado a partir de R$200 e semana que vem, quem sabe, você não vai receber essa bolsa prontinha, feita pela Ludmilla na tua casa, hein? Nossa, já pensou? Já pensou? Que delícia? Então, ó, quem fizer compra, Ai, que pressão, gente, até tem que sair no capricho. terça-feira vai estar concorrendo
Uma bolsa. Ah, lembrei, a Harmonia em Cores também fica em Brasília. É da Cláudia. A Cláudia faz uns trabalhos de patchwork, também com estonado, muito bonito, viu? Ela fazia muita colcha. Não sei se a Cláudia ainda continua fazendo colchas. Olha lá, tem um filho que mora em Paulínia. Nós ficamos, chama Avenida Hermas Braga, número 907. Mas você estando aqui e na região de Paulínia, é só colocar Cris Maser, que já vai no Waze já vai aparecer o nosso endereço. Ou Cris Maser Café. Ou Cris Maser Café, acho que não estava ainda. No Waze aparece, sim. Agora eu vou colocar o forro. Então, ó, passei a primeira costura do zíper, tá? Naquele esquema de jogar a agulha toda para a esquerda e ir margeando o zíper do lado esquerdo do pezinho da máquina. Para quem gosta de usar o pé de zíper, é só trocar, colocar o pé de zíper e seguir da maneira que tá acostumado a colocar o zíper, tá bom? Mas esse aqui é mais para quem não tem o pezinho ou não tem o hábito de usar. E agora eu vou pôr o forro. Mesma coisa, ó. Tudo certinho aqui. Vou só colocar o grampinho. Gente, lembrando que tecido tem vida, tá? Se escorregar, esticar, que não seja nada muito grave assim, não tem problema. Olha, a gente tá com muita gente de Brasília aqui. Tem até umas já se conversando entre elas. É legal isso, né? É. Vira um fórum de costura. Sim. Olha lá, ó. Agulha toda pra esquerda. E vou margear o lado esquerdo do pé da máquina. A Adriana Reis falou, venho na loja da Cris Maser e tome um café com pão de queijo, que é surreal de bom. Obrigada, sim. Eu falo, gente, eu posso falar que acho que é o melhor pão de queijo de Campinas. Feito na hora, quentinho, com aquele queijo que derrete. É muito queijo, é um pão de queijo literalmente de queijo. Então, aqui só fazendo uma reta para prender o forro, né? Então, ó, vou até passar, ó, é direito com direito. E aqui tá prendendo onde já foi colocado o zíper, né? Essa primeira parte é bem tranquila, porque não precisa pensar muito para não dar errado. É só colocar direito com direito na ponta do zíper e fechar. E fechar. Pronto. E nós vamos repetir, tá vendo? Ó, ficou certinho, ó. Aqui você usou zíper de metro. Não, eu usei o zíper pronto mesmo, ó. Ah, mas você cortou. Cortei. Tá. Já cortei ele, porque pra mim fica mais fácil. Mas certo. pode ser o zíper de metro. É, porque aqui é como se fosse sem o de problema metro. nenhum. Sim. É, tanto que ele é o número 5, esse daqui. Pode ser o zíper de metro, sem problema nenhum. Mas esse daqui eu cortei. Porque era o zíper que eu tinha lá e que mais combinava aqui. Agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar o zíper primeiro, porque a peça é muito grande. Lud, posso alinhavar todo mundo junto? Zíper, trabalho e forro? Pode. Aí a gente faz aquele alinhavo, que é o chulhado, que você entra com a agulha aqui e passa por cima da peça, com todo mundo junto, tá bom? Os dentinhos do zíper pro lado de dentro. É, ó, o direito do zíper, os dentinhos aqui, gente, não repara na unha, tá? Os dentinhos aqui, sempre virado pro direito da peça, tá? Sempre direito com direito. Eu falo para as minhas alunas, sempre direito com direito. Quando for diferente, eu vou avisar. É sempre assim. Olha lá, a Ana Cláudia falou, o que era bom com pão de queijo vai ficar melhor ainda. E a Maria Auxiliadora falou que já tá tendo até água na boca desse pão de queijo. Nossa, gente, eu tô com fome real. Vou sair daqui, eu vou comer. Olha lá, ela vai comer pão de queijo. Eu vou comer pão de queijo. Vai chegar mais barrado da coleção.
ele vai chegar, tudo que acabou dessa coleção, que se esgotou, vai chegar de novo, tá? É que vendeu muito essa coleção, a gente já recebeu reposição, já acabou de novo. Tá fazendo muito sucesso, fez assim... Ela ficou uma cor maravilhosa, né? Então, dá pra fazer sem zíper, daí vai ficar uma bolsa aberta, né? Fica uma sacola. Fica como sacola. Dá sim. Sem problema algum. Você pode colocar um botão magnético se você quiser, pra não ficar muito aberta. Ou se você quiser realmente uma sacola, dá super pra fazer. Aí você tira o zíper e faz o que eu estou fazendo com o zíper. Você vai fazer direto com fogo. Sim. A Kelly falou que chegou agora, perguntou se é um painel. Aqui para essa bolsa foi usado o painel do jogo americano. Mas, se você não quiser, não precisa. É só vai utilizar meio metro de tecido e você vai conseguir fazer as frentes do tecido. Até a gente já falou aqui que com meio metro de estampado e 1,5 metro de estonado, você monta 2 bolsas. Olha lá, para academia vai ficar linda, sim. E aqui, sim, foi um painel de jogo americano que utilizou, mas não é obrigatório estar usando o painel, tá? Agora eu vou... E lembrando, porque bastante gente está falando que está entrando agora, que a gente vai estar com uma promoção, que quem fizer compra a partir de R$200 de hoje até dia 29, no dia 30, nós vamos estar sorteando esta bolsa pronta. Você vai receber na tua casa a bolsa prontinha, feita pela Ludmilla, tá? Com zíper, linda, maravilhosa, para vocês saírem arrasando. Depois eu vou querer saber quem ganhou, gente. Sim, a gente vai pedir até pra pessoa postar quando receber. Ah, ótimo, isso é ótimo. E deixar o comentário se ela realmente adorou a bolsa. A gente sorteou o pano de copa daquele espoleto, a pessoa mandou uma mensagem. Sim. Quando a Cris Poleto esteve aqui, fez uma aula de pano de copa, a gente fez a mesma brincadeira. As pessoas fizeram uma compra e depois a gente sorteou a bolsa. O pano de copa. Olha lá, gente, não vi nenhuma mensagem aqui ainda do que vocês gostariam de aprender numa aula presencial com a Ludmilla. Gente, vou eu escolher, então. Pensou? Eu vi uma falando que queria uma bolsa com várias divisórias. Ah, é? Então eu não li essa mensagem. Eu falo que não aparece todas as mensagens. A minha filha lê umas mensagens diferentes do que apareceu aqui. E no computador aparece todas. Pronto. Já colocamos o zíper. Agora a bolsa, ó, já tá ficando com cara de bolsa. Tá. E agora eu vou pôr o cursor. Ah, mas antes de pôr o cursor, eu já rebater. Já rebater a costura também. Facilita, tá? Eu não sou muito de fazer isso antes de terminar de montar, mas nesse caso, pelo tamanho dela, ficou mais fácil. Então, a gente vai puxar bem o zíper pra cima, tá? E vou alfinetar aqui pra baixo. Ó. Pra conseguir rebater e não ficar preguinha aqui do forro, tá, gente? Olha, mira, o nosso frete grátis é de compras a partir de R$250, tá? Então, qualquer compra que for feita pro Brasil todo, a partir de R$250, o frete é grátis. Aí. Vamos lá. Eu vou manter... Ó, eu vou manter a posição da agulha toda para a esquerda e vou margear a lateral.
foi. Na verdade, não. Lembrei agora. Eu vou colocar, gente, a posição da agulha no centro. Tá, então a E agulha vou central. a agulha central. E vou margear a lateral do zíper. Ó, tá vendo? A lateral do pé no zíper. Encostadinho nos dentes. Vai ficar uma costura fininha, tá? Ó, bem fininha. Ó, o pessoal falou aqui um porta-joias cheio de divisórias. Uma Fez um costura. desafio. Se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar lá no direct do meu Insta. E daí eu vejo as ideias e vou adaptando. Exatamente. Aí, ó. É uma costura fininha mesmo, ó. Que é pra... Sim, pra travar mesmo, porque senão se deixar solto... De segurar aqui, ó. É, mas não faz Quando nada. a gente não segura, a linha acaba A linha embolando. embola. Mas, ó, é só pra dar aquela travada no zíper e ficar certinho. Tanto aqui e aqui, pra também o forro Não vir no zíper. não vir no zíper. Vou fazer a mesma coisa agora aqui embaixo, tá? Do outro lado. Eu também gostei do alfinete grande, se tem na loja. Gente, eu acho que eu tenho alfinete grande. Não é igualzinho esse de cabeça redondinha. Mas a gente tem um alfinete grande, sim. No site, eu acho que não tem os alfinetes. Você manda uma mensagem. Coloca para vocês. Não sei se aqui eu nem... Eu acho que esse aqui minha mãe trouxe de fora pra mim quando ela viajou. O alfinete tá difícil, né? De qualidade, né? Nossa, Sim. tá muito difícil. Tem uns que vêm com uma qualidade muito ruim. Daí perguntaram o Insta da professora. Gente. Fala, Lud. É Lutz, sem o I, Cute Quilt. Tudo junto, tá? Lutz, Cut, Quilt. Tá bom? É que em inglês fica cute quilt, fica bonitinho. Eu falo que você não pensou que tinha não. que as pessoas te acharem Não. no Instagram o dia que você colocou. Não. Porque eu falo que a gente tem que pensar assim em coisas muito práticas, né? Mas eu acho que quem te segue, se colocar Lutz, eu acho que ele já meio que direciona por causa das lives, por causa Sim. das marcações e tudo mais. Vai aparecer Acho que se colocar @Ludes, eu acho que já aparece. Eu também acho. Bom, bastante gente falando de outras opções em vez do zíper, mas olha, é muito simples colocar esse zíper. É engraçado, né? As pessoas às vezes... Eu tenho muita aluna que não faz nada sem zíper. E tenho outras que fazem de tudo pra fugir dele. E é tão simples. Ó, pronto. Olha lá, estão achando que tá ficando um espetáculo a bolsa. Essa bolsa é muito legal. Agora eu vou cortar ele rente só pra poder encaixar o zíper. E já vou colocar o cursor pra gente poder fechar as laterais e já ir pra caixa de leite. Aqui tem pessoas que já falaram, nossa, como faz para colocar o cursor? Então agora vem, ela vai ensinar. Agora vem o dilema de quase todas as pessoas. Gente, o cursor, cada uma acaba desenvolvendo uma forma de colocar. Eu gosto de cortar tudo rente. Então, pode ver, ó. O zíper tá bem rente na peça aqui. Eu fiz isso em todas as pontas. Fiz nessa, fiz na outra e do outro lado também. E aí, eu encaixo todo mundo junto. Olha lá, vamos por aqui pertinho.
Vai ver desse lado? Pode ser. Ó, eu ponho tudo junto. Então, eu encaixo a parte redonda, seguro, venho com o outro lado, dá pra ver? Tá. Venho com o outro lado. E agora eu vou só empurrar a bundinha. Seguro aqui e empurro. Pronto, ele já encaixou. E agora eu só vou puxar. Ops, encaixou nada, gente. Eu achei que eu tinha encaixado, mas não encaixei. Ligou pro pai? Sim. Só porque hoje... Ah, foi. Agora foi. Pronto. E aí ele fica certinho, ó. Vocês viram? Não é tão ruim assim. É treino, eu falo, né? Eu me adaptei assim. Uma aluna minha conseguiu assim também. Dessa forma que eu faço. De encaixar. Daí você tirou ele do outro lado. Eu tirei pra passar de novo pra ele ficar fechadinho. Tem uma aqui que falou que ele faz um clique quando encaixa. Isso, exatamente. Faz um clique quando encaixa. Exatamente. Eu falei isso na aula da almofada. Ai, esse daqui tá meio que... Ele tá querendo fazer eu passar vergonha ao vivo, é isso. Certeza que ele não tá indo. Eu tô ficando nervosa, eu vou ficando vermelha. Vou pelo outro lado, gente, que eu acho que é porque... Às vezes entortou alguma pontinha. Ah, então, pode ser. Ai, eu tô nervosa. Imagina. Ele faz um clique. E é isso mesmo, ele faz um clique. Daí uma falou, que coragem, cortou tudo pertinho. Eu só sei encaixar assim. Eu uso outra técnica que não corta rente. Não? Olha lá, só porque eu tô... Gente, calma, respira, que vai dar tudo certo. Olha lá, vou mostrar a bolsa. Essa bolsa linda, maravilhosa. Mostra o porta-carretel. Pronto. Olha lá, tem gente que falou, falou que queima a pontinha que fica mais fácil. É porque não desfia. O que acontece? Quando a gente corta, qualquer zip cortou, ele vai desfiando, tá vendo? E aí, na hora que desfia, esse desfiado, até mesmo essa pontinha aqui, ó, se enrosca no zíper, mas não vai nem com reza. Agora foi. Olha, gente, a gente tem um porta-carretel aqui que semana que vem a gente vai falar dele. Olha que graça, gente. Ele é um porta-carretel com porta-bobinas. Não, que eu tava falando era o grande, mas esse Qual porta-carretel? Ah, lá em cima, dos carretéis de renda. Eu não tinha visto. Gente, olha isso aqui para vocês decorarem e organizarem o ateliê. São carretéis grandes, que olha, a renda fininha cabe 2 rendas em cada carretel, a mais larga 1 renda e cabem 4 carretéis. Gente, é uma graça. Esse kit a gente também tem à venda no site, tá? E os carretéis avulsos também. Então, quem gosta de organização... É tudo de bom. Aí você tá dando um pontinho pra travar. Porque é pra travar. Pra não Na ter verdade, perigo. esse aqui abriu. Eu vou fazer dos 2 lados, só pra não ter perigo dele abrir na hora que a gente vai montar. Mas é assim, bem simples. Eu pus linha dupla só pra facilitar. Olha, a Adriana escreveu o Ludes Quilt. Isso mesmo. Então, meninas, quem tava querendo como escreve, faz isso que a Adriana escreveu aqui. Numa mensagem, vocês podem estar copiando. Já quero de renda. Gente, ele é muito fofo, esse suporte de renda. É um charme. Pronto. Tem os preços aqui, né? Se quiser falar. E estão disponíveis no site, tá? Agora eu vou virar a bolsa inteira do avesso. E vou fechar as laterais. Como que a gente tá de tempo? Olha, nós estamos com 1h20 de live. Nossa! A Ilse disse que comprou o kit com carretéis e é lindo. Já recebeu, Ilse, o seu kit?
Ó, Eu acho que sim, porque ela foi uma das primeiras que comprou. eu vou fazer assim, gente. Eu vou mostrar uma lateral, tá? Com a parte do deixar um pedacinho aberto pra gente desvirar e tudo mais. Por causa do tempo. O que eu fizer de um lado, nós vamos fazer exatamente igual do outro, tá bom? Então, aqui eu vou fazer como? Eu vou unir costura com a costura, pra ficar bem bonitinho e certinho. Perguntaram se o curso é o número 5. Esse é, Sim, número 5. mas isso depende do tamanho do zíper que você compra, tá, gente? Verifica, na hora de comprar o zíper, já vê. Ó lá, tô falando. Olha lá, a Ilse falou que adorou, que ele é muito fofo. O suporte de rendas. Então, Eu falo, é uma peça que, além de decorar, ela é muito útil. tô falando que hoje os objetos estão querendo passar vergonha ao vivo. Ó, mesma coisa com a outra costura da base. Essa daqui foram as faixinhas e essa aqui agora é a costura da base. Costura com costura e eu vou alfinetar. Abrindo uma para cada lado, né? Pra Tem diminuir o gente volume. que não gosta, tem gente que gosta de abrir mesmo a costura. E fazer igual. Pode também. É que eu tenho o hábito de fazer isso. Tá? E agora, passo o dedo aqui pra ver se não ficou nenhuma prega do tecido. Estica bem, alfineta a ponta. Sim, é uma caixinha atemporal, Ilse. E com certeza sem fim. Eu falei aquela peça que vai ficar de recordação para herdeiros, né? E é muito fofa, eu falo com muitas utilidades. Até o pessoal que não é da costura, tenho certeza que acha alguma coisa para guardar nesses carretéis. E aqui, o tecido deu uma esticadinha na hora de montar, tá vendo aqui, ó? Na hora de montar o zíper, o tecido deu uma esticada, não tem problema. Vamos seguir esse outro aqui, que tá retinho, tá? E a gente vai seguir o outro lado. Estica bem. Desse lado, eu já vou deixar o pedaço aberto pra gente poder desvirar. Eu vou deixar mais ou menos, gente, de 10 a 12 centímetros pra conseguir desvirar sem correr o risco de rasgar, tá? Porque isso acontece, gente. Eu falo que não pode deixar um espaço muito pequeno. Muito pequeno não dá. E agora, um pé de máquina, agulha central, vai margeando. Nesse caso, que o de baixo tá maior, eu vou margear o de cima. Então, eu vou vir costurar da ponta, retrocesso, aonde eu vou deixar aberto, pulo o pedaço aberto, retrocesso e vamos até o final da peça. Perguntaram se usar o zíper trator fica bom. Eu acho que sim, fica bem bonita a peça. Só tomar cuidado na hora de montar, na hora que você vai costurar essa lateral, tomar cuidado que o zíper de trator, ele é muito grosso pra não machucar, porque pode quebrar a agulha e tudo mais. Então, vai devagarzinho nessa parte do zíper pra não acontecer nenhum tipo de acidente. Ó, a Cleusa falou, fazer ao vivo não é fácil, mesmo pra quem sabe bastante. Sim, ao vivo é isso. E eu falo, não adianta ficar nervosa. Tô em casa, ao vivo, sempre alguma coisinha pode acontecer, tá sujeito a isso. Quebra agulha, o zíper entortar e fica mais difícil de entrar, é normal, gente. Aí o importante é saber que vocês são todas compreensivas. Sim, aqui a maioria faz também, sabe que são coisas corriqueiras de estar acontecendo. Um pedacinho aberto. E vamos lá. Ó, a Cris Poleto disse que você arrasa. Ah, obrigada, Cris. Ela é uma graça, né? Sim. Me mexe, eu assisto os vídeos dela. Tô acompanhando. Ah, ela é fez muito uma animada. bolsa esses dias. Fez. Adorei os recortes do vídeo, ficou bem legal. Sim, uma bolsa de babado, né? Sim. Ficou muito legal. Ele no final tudo dá certo. Tudo. Sim, no final tudo dá certo. A hora que você desvira a bolsa ficou linda, maravilhosa. Já esqueceu todo o perrengue que deu pro caminho às vezes.
Ó, a peça bem grande fica nessa parte, ó. Fica grande mesmo. E deu uma bolsa grande, né? É por conta do tamanho que eu Sim. tinha lá do jogo, né? Agora, você pode diminuir? Pode. Você vai diminuindo nas medidas que você quiser. Dá pra fazer também. Adriana, parabéns pela Bernina também, porque ela também é tudo de bom. É, tudo de bom, realmente. Pronto. Vamos ver Então, se bateu foi costura. uma lateral inteira. Se não O bateu, bom, a não Bernina tem uma vantagem, ela aguenta umas costuras pesadas. Bateu. E agora... Tcharam. Ih, bateu, gente. E a hora Agora que eu você mostro. falou, eu falei, acho que não deu certo. Não, deu a outra aqui, ó. Olha lá, Agora a gente deu certinha. certinho, vocês viram? Agora a gente vai fazer a caixa de leite, tá? Ah, primeiro fecha pra depois vir com a caixa de leite. Assim, tem gente que gosta de cortar a caixa de leite, dá pra fazer tudo isso. Essa daqui eu vou ensinar de uma forma diferente. Nós vamos fazer a caixa de leite num triângulo. Eu não vou cortar pra mostrar como a gente vai travar o forro nessa caixinha. Depois você corta, tá bom? Olha lá, a Carmélia tinha acabado de perguntar, e vai ter caixinha de leite? Deixa eu Elas já só sabem. Olha, de novo aqui, ó, conferir. o nosso suporte de renda. Ele é muito fofo, gente. Temos aqui e aqui. Então, vamos lá. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir da costura pra dentro. Vou marcar 4 centímetros. E a partir da dobra pra dentro, 4 centímetros. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou fazer isso de todos os lados. Eu fiz com lápis. A sua caneta aqui, se você preferir. Vamos ver se ela vai ser melhor. Eu gosto mais de riscar a manta com lápis, mas... ela tá nova, então... Mas, ó, caneta também dá, tá, gente? Por favor, não me risquem manta com caneta Bic, gente, pelo amor de Deus. Porque a manta não absorve a tinta. E aí corre-se o risco dessa tinta passar pela manta e manchar o tecido. E pode manchar o tecido. Risca com lápis, grafite, com a canetinha de apagar, mas a fantasminha, né? Mas não... Olha lá, a Ilse quer ver agora o suporte de linhas. Já mostro, Ilse. Deixa ela acabar de fazer a caixinha de leite aqui. Então, aqui, ó. 4, a partir da costura pra dentro, 4. A partir da dobra pra cima, 4. Então, os dois, 4 por 4, tá? Eu não vou cortar. Eu vou abrir um triângulo. Tá bom? E aí, vou pôr a mão aqui por dentro. Se você já tiver fechado os dois lados, você pode colocar pelo buraco do invisível. E vou ter a certeza, só passando o dedo, ó, vocês vão ver a movimentação aqui na manta, ó, o dedo. Só pra ter a certeza de que ele vai estar certinho aqui na quina, ó. E que o tecido tá esticado. Vou pôr um alfinete. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Passa o dedo aqui por dentro para esticar o pano e na quina do seu triângulo. É bem na quina, ó. A quina, aqui tá uma linha reta, a quina, aqui tá uma linha reta. E vou pôr outro alfinete. E vou costurar em cima desse risco, tá? Olha lá, perguntaram para a caixinha de leite, tem que sempre contar a partir da costura? Sim. Por isso que as minhas não ficam alinhadas. Essa caixinha é assim, a partir da costura. Se você vai cortar antes de costurar, você tem que descontar a medida da costura. Então, por exemplo, aqui é 4 por 4. Se eu fosse cortar antes de costurar, ela seria 3 por 4. Então, sempre desconta a costura. Perdão, sempre 5 por 4. Se eu fosse... sempre você tem que pensar na costura. Porque essa costura, ela come 1 centímetro. Senão, ela nunca encaixa. Então, é melhor costurar antes Cortar e contar ou fazer a partir isso aqui. da costura. Isso, é sempre a partir da costura. Para fazer o quadradinho
sempre a partir da costura. Eu prefiro, porque Daí daí aqui- você já descontou a costura, você não tem que ficar preocupada com ela. E aqui a costura reta na linha reta Na do linha, triângulo. em cima da linha, bem em ciminha. Pronto, costurei. Agora, ó, vou virar pra vocês verem. É bom pra poder ver se não fez prega nem nada. Ó, tá certinho. Tá? Depois eu, olha aqui. Ai, deixa eu tentar fazer assim pra ela ficar, pra mostrar que ela fica retinha, ó. Tá Sim, vendo? Fica retinha. ficou bem retinha mesmo. E agora eu vou pegar o forro. Ah, Lud, mas você não vai riscar o forro? Não precisa. Eu vou pegar o forro. Tá aqui na ponta. Deixa eu só tirar essa linha aqui. Pra não deixar. Vou abrir o triângulo no forro. E vou trazer no mesmo direcionamento, né? Costura de lateral com costura de lateral aqui. Não façam assim, senão vai ficar tudo torto, tá, gente? Então, é costura da lateral com a costura da lateral. Vai ser a forma que Pra travar travar o o forro. É. Pra não ficar um forro solto. Não, aí você vai encaixar certinho o seu triângulo. Costura com costura, tá vendo? Ponta com ponta, a lateral. Vou alfinetar, pode pôr o Gente, essa prendedor. dica é incrível, hein? Tem um monte de gente, eu corto antes. Olha, muito mais fácil assim. E vai ter o forro preso já. E já sai com o forro presinho, ó. E agora, você pode passar por cima da mesma costura, ou, se você quiser, você pode passar pouca coisa aqui pra lateral, é só jogar a agulha. Eu vou passar em cima da mesma costura, tá? Gente, olha, a aula tá longa, mas com muitas dicas, hein? Pra vocês verem que ela realmente tá fazendo aqui ao vivo tudinho pra vocês aprenderem. Olha lá, tem gente que fala, sempre me dá agonia esse forro de bolsa solto. Agora eu aprendi como prender. Aí, tá vendo, ó? Aqui eu não segurei de novo, mas, ó, ficou certinho, tá? Vamos ver só como que ele vai ficar. Eu vou desvirar. Dica de milhões. Eu vou desvirar aqui. Então, faz de conta que o outro lado tá tudo pronto, tá, gente? Ó, então a nossa bolsa tá metade pronta. Vou abrir o zíper pra cá, que é o lado que eu já costurei. Então, aqui depois você empurra o zíper, fica certinho. Tá? A nossa caixa de leite com 2 costuras tá certinha. E agora, o nosso forro, vou abrir tudo aqui pra vocês verem. Ó o nosso forro. Dá pra ver, Cris? É que dá pra ver, tipo assim, a gente puxa, ele não vem. Ele não vai sair. Esse tá solto, que é o lado que a gente não costurou. Tudo. Mas essa lateral tá presa. Tá bem certinha. Sim, Ficou bem retinha. Entendeu? com certeza. E é super simples. E a mesma coisa que eu fiz de um lado, ó, só tô encaixando aqui pra poder esticar. Ó, ele fica certinho, ó. Fica bonitinho. Sim. Então, a mesma coisa que você fez aqui desse lado, você vai repetir do lado na de cá. parte de cá. Costura lateral, sem agora deixar o pedaço aberto pra desvirar, porque a gente já deixou de um lado. Faz a caixa de leite depois que costurou e trava o forro. Se quiser, você pode cortar o excesso da caixa de leite. Se você não quiser, pode deixar que Ele tá aí dentro, ele não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Não dá volume, nada. Nada. Tá aqui. Tá bom? Gente, olha que bolsa incrível. E realmente foi feita inteirinha aqui com vocês. Só Quase faltou inteira. uma costura, mas é só seguir. Essa só daqui seguir é o bem outro lado. tranquilo. Olha lá, muita gente adorando as dicas que você deu. Aqui, Que ó, bom. eu vou mostrar que me pediram esse suporte de linha. Gente, olha que graça. Você põe a linha
e a bobina, que a gente não tá com a mesma cor, mas a intenção é que você tenha a linha com a bobina já da mesma cor na mão, bem fácil. Bem fácil mesmo. Lud, quer pegar a bolsa que tá pronta para você, se você quiser abrir ela, mostrar. Então, aqui a bolsa prontinha. Ah, tá bem. Aí, gente, ó, como ela fica bonita, tá vendo? Ó, tá bem Pode travado. puxar, pode puxar, não, só não vem tudo ó. junto, é que a cor é lisa, a gente não consegue enxergar mas, certinho. ó, eu vou puxar o forro, ó, como é que vem o fundo dela junto, o fundo tá vem vendo? junto. Tá tudo então, ficou preso. uma bolsa presa de forro. Tudo tá preso. todo mundo elogiando muito, Lu. Ah, que bom, gente. Todo que mundo bom que vocês amando a gostaram. aula. Que bom. E a aula vai ficar salva. A gente vai colocar essas medidas na descrição da aula, porque é uma bolsa que não precisa projeto, são faixas retas, bem tranquilo. E o tamanho dela é ótimo pra tudo, ó. Ai, eu achei ela linda. Olha lá, tem um monte de gente falando que vai comprar tecido só para concorrer a essa bolsa pronta. Ah, que bom. Que bom! E olha, aproveitem e faça a coleção de estonado. Não é? Que daí eu falei, são 60 cores, não estamos com todas disponíveis. Amanhã tem 8 cores que eu acho que estão em falta, que vão estar entrando no estoque. Eu nem vi as E cores novas aproveitem. ainda, só vi no vídeo, preciso ver. Sim. Ver com os dedos. Então, muito obrigada. Mariana, segura aqui para eu ir lá falar um tchau para todo mundo junto. Tem bastante gente falando que quer te seguir também, Lu. Ai, que bom, gente. Aproveitem que lá também tem umas coisas lindas, dicas lindas. E muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade. Todo mundo adorou, pelo jeito. Muita Que gente bom. te elogiando muito. Obrigada. E muito obrigada a todas vocês que ficou essa tarde toda com a gente. Uma aula um pouquinho mais longa, mas ninguém saiu, pelo contrário. Ai, que legal, Tá que todo bom mundo saber. com a gente. Que bom. E até a próxima aula. Então, a semana que vem não é na quinta por causa do feriado. A live será dia 30. A gente vai estar postando o que vai ser ensinado com a Bia, da Casa Criativa. Ai, que legal. E o sorteio dessa bolsa. Eu quero ver quem vai ser a ganhadora. Eu também quero, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.